Opa, boa tarde, Marcos. Cadê o restante dos colegas? Estão chegando? Vou ajeitar aqui a minha câmera. Iniciar. Estão se conectando. É verdade. Estou tentando conectar aqui minha câmera, que ainda não está querendo acordo. Deixa eu ver se ela consegue aqui. Interessante, lá não quer acordo. Só aparece meu nome. Deixa eu ver aqui. Deixa eu reiniciar aqui essa. Peraí, deixa eu ver aqui. Sim. Pronto. Bom, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas, dando continuidade à nossa aula, né? Na aula passada, diga-se de passagem, até na semana anterior, nós falamos acerca daquelas entidades, tanto reconhecidas pela norma constitucional e aquelas entidades reconhecidas pela doutrina e jurisprudência, né? Aí na aula anterior, eu falei para os senhores e para as senhoras as entidades reconhecidas, eu fechei, melhor dizendo, a aula, né? Falando daquelas entidades reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência, né? Eu falei sobre a entidade homoafetiva e vocês anotaram justamente aquela regra daquele provimento número 175 do CNJ, 175, né? Que vocês anotaram ali perfeitamente. E aí, logo em seguida, eu falei da entidade anaparental, que é aquela entidade que você não leva em consideração a presença dos ascendentes, né? Melhor dizendo, dos genitores. Então é muito comum essa entidade anaparental, principalmente entre os colaterais de segundo grau, né? Aqueles irmãos, por exemplo, né? Que resolveram firmar um compromisso de uma entidade, de uma comunhão de interesses, e não necessariamente eles precisaram ou precisam, né, da presença direta da convivência dos seus pais, tá? E aí nós falamos dessa entidade parental, não somente entre os colaterais, que é muito mais comum, pode ser também entre outros parentes que você possa assim aceitar, tá? Aí logo em seguida, meus queridos, eu falei para vocês da entidade unipessoal. A unipessoal, pela etimologia, dá para nós entendermos, né? É somente um único sujeito, né, que vai ter a finalidade de querer formar o seu próprio cotidiano familiar. Esse único sujeito, ele está amparado pela lei, tá? Aí eu pedi para vocês encarecidamente anotarem aquela súmula 364 do STJ, que os senhores e as senhoras anotaram, né? Esta súmula 364, ela defende a regra da impenhorabilidade dos bens singulares, né, bens individuais, desde que, obviamente, exista somente esses acervos, tá? Ou melhor dizendo, este acervo, daquele bem que pertence a um único sujeito, bem de família, né? Então, é o principal propósito que eu comentei isso com vocês, a família unipessoal. Eu expliquei que a justificativa para a doutrina majoritária, a jurisprudência, é porque realmente só existe uma única vontade, um único interesse, e juntamente com a proposta da proteção desses bens, né? Desde que seja bens de natureza única, exclusiva de habitação, e desde que você esteja nessa condição de solteiro ou solteira, tá? Aí logo em seguida, relembrando, né? A gente está fazendo um rápido feedback. Falei da família eudemonista, que é a família que leva em consideração a presença de sujeitos que não vão manter relação de parentesco um para com o outro. Não existe um elo de parentesco entre um indivíduo perante o outro, tá? Então é muito comum, eu falei aquele exemplo para vocês, que eu até já postei aí na plataforma, o vídeo, né, da aula anterior, é aquela situação, por exemplo, que tem um evento, um congresso, e aqueles indivíduos, obviamente, eles podem tranquilamente firmar um compromisso de querer, durante aquele estágio da realização daquele evento,
dividir despesas materiais, principalmente de aluguéis, por considerar justamente essa aptidão de vontade, tá? Então, durante aquele determinado momento, eu tenho cumprimentos obrigacionais, e ali eu vou estabelecer esse elo obrigacional. Então, nós temos a chamada família demonista dentro desse aparelhamento, tá? E para a doutrina da jurisprudência, defende única e exclusivamente a vontade daqueles interessados. Aí, eu também falei da outra entidade, que no caso é a poliafetiva e a poligâmica. Esta entidade, ela leva em consideração, como eu falei também para vocês, só relembrando, a presença de dois ou mais interesses conjugados, normalmente uma relação trilateral, tá? Que foi uma inovação, o cartório que iniciou essa discussão no Brasil, há uns 10 anos precisamente atrás, tá? Foi justamente o cartório do Rio de Janeiro que registrou pela primeira vez uma escritura pública, né, um instrumento de natureza pública que levasse em consideração a vontade de três sujeitos, formalizando justamente aquela sua união estável, tá? E depois formalizou posteriormente o casamento. Então, essa entidade, ela atenta contra o princípio da monogamia, que eu também falei para vocês, porque a jurisprudência entende que, havendo três ou mais interesses, já afrontaria esse princípio, tá? Mas vamos justamente aguardar o posicionamento, o trâmite necessário para que, posteriormente, a escritura pública desta entidade venha a ser reconhecida, tá? É o que todos nós estamos esperando, tá? Mas, no momento, a entidade poliafetiva ou poligâmica, ela vem afrontando esse princípio na monogamia, tá? Eu pedi também encarecidamente para vocês que vocês fizeram isso, dividisse, né, a entidade poliafetiva e poligâmica, diferenciando da multiparental. Porque a multiparental ou pluriparental, essa entidade, ela defende justamente o contexto de paternidades e maternidades convivendo concomitantemente, tá? Aqui nós levamos em consideração justamente a presença de mais de um ascendente, que posteriormente pode até ser formalizado o seu registro perante aquele documento, aquele cartório competente. Então, eu pedi para que encarecidamente vocês anotassem a regra do provimento 63 do CNJ, e vocês anotaram, né, essa regra desse provimento, que é o documento que defende o registro, né, formalizado em cartório, com base justamente na convicção de aquele interessado querer obter a sua certidão de registro civil que conste o nome de pais, tanto biológicos, por exemplo, né, como do papai sócio-afetivo e a mãe biológica e também a sócio-afetiva, tá? E logo, logo nós vamos ter uma aula específica falando desses reflexos, tá? Então, a família multiparental ou pluriparental já está sendo aceita pela jurisprudência dominante, inclusive já é matéria de interpretação do próprio CNJ, através do seu provimento 63. E, obviamente, já é uma realidade que os cartórios já vêm registrando essas certidões com dupla paternidade ou dupla maternidade, tá? E eu fechei a aula passada da entidade paralela. A entidade paralela considera a permanência, a existência de duas entidades, reconhecidamente pela nova Constitucional, que convivem de uma forma harmônica, tá? Transparente, certo? Para essa entidade, para a doutrina da jurisprudência, significa dizer que os elementos, ou seja, aqueles determinados sujeitos, perdão, que fazem parte desse contexto, eles conhecem acerca da identidade de um e do outro. Traduzindo em outras palavras, eu tenho a certeza de antemão que eu faço parte da entidade, tanto casamento, como também eu faço parte da entidade propriamente dita união estável, tá? Então, dentro desse raciocínio, a entidade paralela, tá? Ela defende justamente essa convicção de interesses, tá? E eu falei para vocês que existe uma regra lá do artigo 1723, parágrafo 1º, tá? Essa redação desse código, que é do Código Civil, que informa para nós que, havendo a consistência, né, havendo a chamada separação de fato, é perfeitamente possível que aquele indivíduo que já esteja em separação de fato
é óbvio que ele pode tranquilamente o quê, gente? Se ele estiver já em separação de fato, ele pode formalizar uma outra entidade, contanto que exista essa relação de transparência entre os interessados, tá? Então, para a entidade paralela, é perfeitamente possível que duas entidades possam conviver, possam existir, tá? Sabendo de antemão que os interessados, eles sabem tranquilamente da existência do um do outro, e aí eles podem ali tranquilamente se conhecer. Vamos às perguntas. Sim, quando eu falar em entidades paralelas, eu estou, obviamente, levando em consideração a existência do casamento e da união estável, né? Como o colega está perguntando. Então, vamos imaginar que o seu Joãozinho, né? Ele é casado com a dona Maria, mas antes do casamento ele já, de repente, já apresentava uma união estável. Então, o que defende a entidade paralela, respondendo à pergunta do colega? É porque leve-se em consideração que, por mais que eu esteja atualmente firmado um casamento, mas outrora eu já havia firmado uma entidade de natureza de união estável. Mas é possível, né, que atualmente eu possa estar até separado da minha cônjuge e possa estar estabelecendo um elo de convivência com a minha companheira, tá? Então, para a entidade paralela existe essa transparência. O que quer dizer transparência? É que todos aqueles elementos sabem da existência um do outro, tá? Diferentemente da prática, que muitas das vezes você não leva a isso a tomada de conhecimento, né? As pessoas muitas das vezes não sabem, né? Principalmente os companheiros, por exemplo, os cônjuges, não sabem da existência de um do outro. Vão saber futuramente quando for pleitear o reconhecimento de um direito. Aí acaba o que era justamente obscuro se torna às claras, né? Porque aí vai ter que saber da existência, principalmente quando envolver a regra da sucessão, tá? Vamos imaginar que o seu João vier a falecer. É claro que a cônjuge vai querer buscar o seu direito e a companheira também, tá? Então, a entidade paralela, né, ela tem esse propósito de estabelecer a concomitância de entidades reconhecidamente pela Constituição, notoriamente reconhecidas, né, que um pode saber da existência do outro. Uma entidade sabe da existência da outra entidade. Os elementos, os indivíduos, sabem da presença de um do outro. E ali vão fazer parte daquele cenário, daquele contexto. Tá? E foi justamente aí, meus amigos e minhas amigas, que nós fechamos, tá? A nossa aula passada. Nós fechamos justamente nessa discussão da chamada entidade paralela, tá? E eu pedi para vocês, por gentileza, anotarem a redação do parágrafo 1º, né, do 1723, que é aquela velha redação que, se eu tiver já casado, mas separado, e já tiver estabelecido uma união estável, é perfeitamente possível que os direitos venham a ser reconhecidos, principalmente daquela companheira que está pleiteando, né? Ah, professor, mas faleceu aquele indivíduo. O seu João, por exemplo, ele tinha uma companheira e tinha uma cônjuge. E aí, futuramente, vão ter que pleitear esses direitos em sede de partilha, em sede de herança, né? Para a união estável e também para o casamento, no caso, a viúva, né? Que vai tentar pleitear também os seus direitos, tá? Bom, esta foi a última aula, tá? Para quem chegou agora, eu fiz esse rápido feedback só para situar os senhores e as senhoras onde nós fechamos na última aula. Nós finalizamos na entidade paralela. E hoje, tá? Dando continuidade ao nosso estudo, eu queria também discutir com vocês acerca do item número 4. Para quem chegou agora, nós vamos iniciar aqui o item número 4 da apostila, tá? Que são as chamadas características ou caracteres do estudo da família. Bom, para começo de conversa, é uma regra exemplificativa, tá? Essas características, indubitavelmente, devem estar presentes em qualquer entidade, em qualquer cenário familiar. Peço a gentileza para que vocês não esqueçam disso. Qualquer entidade que se proponha a formalizar uma sólida natureza familiar, uma constância familiar, todas essas características devem estar em sintonia, tá? Não pode haver discrepância, elas devem ser analisadas de forma conjunta, tá? E é uma regra, como já havia falado para os senhores anteriormente, é uma regra de natureza exemplificativa, tá bom? Só para deixar bem claro, e essas características elas não podem ser analisadas isoladamente naquele contexto daquela família. Todas estão em sintonia, tá? Todas trocam efeitos jurídicos entre si, que é de suma necessidade, diga-se de passagem.
A primeira, professor, letra A. Primeira é caráter biológico. Não é nenhuma diferença, nenhum problema da gente entender. O caráter biológico leva em consideração ao fator nascimento com vida, né? Essa característica era muito importante até então, antes do nosso código vigente, código de 2002. Era uma das características que eram mais respeitadas pelo cotidiano familiar do passado. Quando eu falar a palavra passado, eu estou me remetendo antes mesmo do advento da vigente Constituição, tá? Dessa nossa atual Constituição. Então, o velho paradigma, o velho conceito de família, né, levava em consideração o fator procriação. Quanto mais filhos, obviamente, aquele cenário familiar apresentasse, seria de suma necessidade para garantir a sobrevivência de todos aqueles membros que fizessem parte daquele cenário. Até porque nós vivíamos numa outra realidade, né? A industrialização estava ainda em crescimento. Você imagina o começo do século XX, né? Que ainda estávamos naquele período de transição, principalmente um período agrícola muito forte, o coronelismo muito atuante. Então, o caráter biológico, né? O Brasil ainda era eminentemente rural na maioria das situações. Então, ele permeava, né? Esse caráter biológico, o cenário de procriação era de suma necessidade, de suma importância, né? Daí o número de filhos terem sido muito grande, né? Que deveria exigia dessas famílias dentro desse cenário para garantir futuramente a sobrevivência daqueles determinados genitores, tá? Atualmente, meus queridos, o caráter biológico ele é flexível, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Não é mais uma importância. O planejamento familiar foi alterado, né? A Constituição, ela proporcionou para o caráter biológico uma espécie de um planejamento. É caráter suplementar, complementar, diga-se de passagem. Nem todos os casais, obviamente, têm interesse em querer estabelecer um elo de procriação, querem firmar o compromisso de ter filhos, mas podem tranquilamente conviver de uma forma até harmônica. Acredito eu que alguns de vocês já conheçam casais que convivem já há muito tempo, mas não têm prole, né? Não fizeram parte do planejamento. Eles não quiseram, por uma vontade própria, né? Única e subjetiva. Então, o que eu chamo a atenção dos senhores, né? O que eu digo para os senhores e para as senhoras, que esse caráter hoje, ele não é mais essencialista, como até então era, né? Essencial, primordial. Hoje ele é suplementar, né? Hoje ele é flexível, ele é um caráter de natureza complementar, tá? Faz parte de um planejamento dos casais, querer ou não, estabelecer esse elo de perspicácia, né? De perspectiva, tá? Fica justamente perante a vontade dos interessados. Mas defende justamente o fator nascimento, o fator procriação, tá? Tranquilo? O outro caráter é o psicológico, tá? Esse caráter psicológico, de natureza, já está dizendo subjetiva, eu defendo justamente as ideologias, né? Eu defendo justamente as manifestações de vontade dos sujeitos, a preparação das condutas naquele determinado cenário cotidiano familiar, o dever de respeito perante genitores, perante os determinados, a prole principalmente, né? Então, esse caráter psicológico é você levar em consideração aquele cenário de convivência, o papel que cada um deve exercer naquele comando, naquele contexto, tá? Ao mesmo tempo, trabalhando as suas convicções, as suas vontades próprias, tá? Dentro daquele determinado procedimento de panorama familiar. É óbvio que, às vezes, esse caráter psicológico ele é abalado quando há um desvirtuamento de algum determinado direito que deixou de ser exercido, principalmente o direito do respeito, das considerações mútuas, das assistências, né? E aí você vai precisar de um auxílio, do aparelhamento de uma equipe multiprofissional para que dê um grande suporte necessário para tentar reequilibrar esse caráter, que não é muito simples assim. Você imagina trabalhar um aspecto psíquico em um determinado jovem, uma determinada criança ou adolescente que faz parte do contexto familiar, em virtude da quebra, né, do exercício daquele poder familiar, em virtude de um divórcio, de uma separação, então é problemático, né? Então, esse caráter, ele se volta para a conduta do sujeito, para você verificar naquele sujeito qual é o seu verdadeiro papel dentro daquele cenário familiar,
né? O que realmente me propõe naquele determinado contexto? O dever de respeitar os meus pais, o dever de ajudá-los em todos os aparelhamentos necessários, tá? O dever de eu respeitar justamente minha condição de bom filho, por exemplo, de eu prestar meu compromisso, meu auxílio, tá? Então, é de suma importância que nós respeitemos esse caráter psicológico. E caso venha a ser desvirtuado, deveremos solicitar esse aparelhamento, esse apoio de uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, que venha tentar reequilibrar as ações, tá? Além desse caráter psicológico, nós temos também o chamado caráter econômico. Esse caráter econômico, já de natureza objetiva, o caráter econômico ele era muito também observado no antigo velho conceito de família tradicional. O que era a família, professor, até então, antes da Constituição de 88? Era uma família que tinha uma autocracia muito veemente, né? Um poder soberano daquele determinado autocrata, daquele pai, aquele pater família, que exercia ali perante todos aqueles membros. Tá? Então, o caráter econômico, o dote familiar, não levava em consideração o papel dos sujeitos, a defesa da vontade própria daqueles sujeitos, o aspecto psicológico daqueles sujeitos. Não, você levava em consideração justamente o aspecto patrimonial, riquezas patrimoniais, né? As fortunas propriamente ditas, as glebas, as terras propriamente ditas. Quanto mais você detivesse, obviamente, aquela família estaria muito mais sólida para proceder o seu desenvolvimento. Teria um maior aparelhamento de existência propriamente dito. É claro que, atualmente, esse caráter econômico, que não é mais o principal elemento caracterizador, nós tivemos agora essa transição para o aspecto subjetivo, mas a gente também não pode deixar de não considerar o caráter econômico. Tá? É claro que ele continua de suma necessidade, de suma importância, mas não é o principal elemento. Tá? O caráter econômico hoje é de natureza propriamente dita da sobrevivência que satisfaça o interesse de todos, de uma forma igualitária, né? Isonômica. Então, esse caráter econômico, por exemplo, o direito ao exercício aos alimentos, né? O direito ao exercício ao registro civil ao teu nome, tá? O direito ao reconhecimento da tua propriedade, da tua futura herança, dentre outros direitos, não deixou de ser observado cotidianamente, continuou a ser observado. A diferença é que isso é dentro de um planejamento, dentro de um contexto previamente já levado em consideração pelos próprios sujeitos, organizada pela vontade dos próprios sujeitos que vão fazer parte daquele cenário familiar. Tá? Então, eu posso dizer que o caráter econômico, muito embora não seja mais o principal elemento, mas ele não pode também deixar de ser levado ainda cotidianamente em consideração. Tá? Não com aquela força preponderante de domínio, como até então era observado no passado, mas que faça parte de um planejamento familiar, principalmente em sede de alimentos, e isso daí a gente não pode nunca deixar de não observar. Tá? Então, o caráter econômico é observado, mas não para satisfazer apenas um único interesse, como até então era observado, né, de uma forma autocrática. Hoje é flexibilizado. Tá? Além do caráter econômico, nós temos também o caráter religioso, que também no passado era muito apropriado, era plausível de ser observado, principalmente nos séculos anteriores, né? Na Idade Média era muito mais observado esse caráter religioso. Né? Aqui levava-se em consideração o quê, professor? Você formalizava uma ideologia, uma religião específica, um dogma específico de natureza cristã. A presença do cristianismo aqui era notório, né? A presença da igreja propriamente dita, que viesse a gerenciar os interesses, os comandos das famílias, através de uma ideologização, tá? Que isso refletia indubitavelmente na conduta dos próprios sujeitos de direito, né? Daqueles próprios elementos que faziam parte daquele cenário. É claro que essas condutas, essas morais pregadas, essas éticas pregadas, tudo com base nesses princípios cristãos, nesses dogmas, vieram a refletir nesse cenário. Deveria justamente todos estarem adequados a esses princípios, a esses ditames, tá? Atualmente, nós não temos mais essa presença acentuada desse caráter religioso.
Até porque existem, né, ambientes familiares que podem perfeitamente existir sem haver a necessidade de você seguir precisamente um dogma de natureza religiosa, né? Você conhece, acredito eu, algumas famílias que não necessariamente podem estar em consonância com uma ideologização de natureza cristã, mas mesmo assim exerce seus direitos e deveres, tá? Convive harmonicamente aquele cenário, tá? Aí eu chamo a atenção de vocês que esse caráter religioso, ele deve estar em sintonia com o caráter psicológico, tá? Porque ambos têm uma similitude, ambos são de natureza subjetiva, né? Porque de um lado você está trabalhando com dogmas morais e princípios com base em uma religião específica, né? Que isso vai ser de suma importância para refletir no bom funcionamento daquele contexto familiar em algumas situações. Por outro lado, você também está trabalhando a conduta daquele sujeito, né? As ideias daquele sujeito, os deveres que ele, de uma certa forma, ele deve exercer, os direitos pelos quais ele tem direito a reivindicar. Então, a natureza psicológica, a conduta, também está sendo trabalhada, muitas das vezes com base nesses princípios, nessas ideologias, com base em uma religião específica. Claro que, quando eu chamo a atenção dos senhores para vocês fazerem essa correlação, é como eu já havia mencionado, né? Todos devem estar em sintonia com a natureza subjetiva. Muito embora na prática, né, o caráter religioso não é mais uma essência, tá? É uma faculdade também de algumas determinadas entidades familiares, que podem ou não querer assimilar essas determinadas interpretações de naturezas religiosas. Isso aí faz parte também do planejamento, tá? Que vai servir para facilitar, para melhorar, para aprimorar aquelas condutas de natureza psicológica daqueles determinados membros. Daí justamente a gente correlacionar o caráter psicológico, né, o caráter religioso perante alguns ambientes familiares. Mas o caráter religioso, repito, não é mais essencial, como até então era observado. Tá? Hoje é um planejamento, hoje existe essa flexibilidade. Tá? E temos também o caráter político, tá? Que eu peço encarecidamente que depois vocês escrevam aí no material de vocês, eu não coloquei, mas nós temos dois principais dispositivos a título exemplificativo que pode dar justamente uma interpretação melhor para nós, tá? A título exemplificativo. Peço depois a gentileza que alguém coloque também aí no chat para algum colega depois visualizar, tá? Caso se distraia. Nós temos aqui, por exemplo, a redação do artigo 1513 do Código Civil, tá? Se alguém puder digitar para mim, eu agradeço. A redação do artigo 1513 do Código Civil, 1513, tá? E a redação do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, tá? Vou repetir. Artigo 1513 do Código Civil e artigo 226, parágrafo 8º da Constituição. Ambos dispositivos, a título exemplificativo, que vão servir de suporte para que nós possamos entender a essência desse caráter político, que, traduzindo em miúdos, é o papel que o Estado, propriamente dito, o aparelhamento, o poder público, ele vai atuar para garantir a sobrevivência dessas entidades, desses ambientes familiares, tá? Então, com base justamente nesses dispositivos que o colega colocou aí, nós temos, né, a presença atuante do Estado que deve dar esse suporte, garantir esse mínimo existencial, para que essas famílias garantam justamente as suas sobrevivências, sem com o intuito de manipulação, como até então era observado, né? O Estado, até então, no passado, você tinha a primazia de exercer a soberania, inclusive manipulando os interesses daqueles que faziam parte daquela família, tá? E hoje não. O Estado ele deve dar o suporte material de sobrevivência, mas jamais deve atrapalhar no planejamento de uma família que pretenda justamente firmar o seu compromisso, tá? A título exemplificativo, como eu já mencionei, esses dispositivos, no artigo 226, parágrafo 8º, tá? Faltou só colocar aí o parágrafo 8º. Eu queria convidar vocês, a partir de hoje, de vez em quando também eu vou ajudar vocês, também alguma leitura de alguma regra legal. A título exemplificativo, eu até coloquei aqui meu aparelho celular, já no ponto,
eu queria ler com vocês justamente esse parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição. Se vocês estiverem aí com o celular na mão, ou com algum equipamento, ou com algum livro, acompanhem, tá? Que é importante a gente só dar uma pincelada em alguns desses dispositivos que normalmente pode requisitar no futuro aí para vocês, né? No cotidiano, na militância. Olha o que está dizendo para nós o parágrafo 8º, a título exemplificativo, né? Olha só, parágrafo 8º, 226 da Constituição Federal. Olha lá, o Estado assegurará, né? O que, professor? A existência, melhor dizendo, a assistência à família da pessoa de cada um dos que vão integrar. Olha lá, a palavra assistencialismo, né? O dever de solidariedade material, né? Da sobrevivência material. Que mais? Criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Esses mecanismos que está nos referindo aí, os instrumentos, as ferramentas necessárias, caso aquele membro daquela família se sinta isolado, prejudicado. Ele poderá socorrer, por exemplo, às ações judiciais. Alguns mecanismos, né, a título exemplificativo, algumas ações para que eu venha buscar reverter aquele direito em prol do meu interesse. Tá? Justamente para que eu venha buscar o meu anseio. Agora, eu também chamo a atenção de vocês que a palavra Estado, ele não pode somente ser levado em consideração para a esfera pública do poder executivo. Tá? Nós temos que também considerar o poder judiciário. Tá? Você perceba aí que está bem genérico o termo Estado. Mas, repito, você prestou atenção aí comigo que eu tenho que garantir esse assistencialismo. O Estado tem que ser assistencial. Ele não pode mais ser um Estado meramente manipulador, como já havia falado também. Tá? Então, eu tenho que considerar que existe ali uma entidade, fornecer os instrumentos, a proteção mínima, tá? O direito à moradia, o direito à habitação, no caso, né? O direito à educação, o direito ao exercício do registro civil, tudo em prol dos elementos, em prol dos interessados, em prol dos sujeitos que vão fazer parte desse cenário propriamente dito. Claro que nós estamos considerando justamente a manifestação de aptidões. Todos devem mencionar e todos devem requerer o reconhecimento dos seus exercícios, dos seus direitos propriamente ditos. Então, dentro desse procedimento, o caráter político hoje não pode mais ser observado como até então era. Como até então era impositivo, né, era professor? Ele exercia um predomínio perante aquele determinado membro, claro. Mas agora nós temos uma nova conotação, uma nova roupagem, né? Esse caráter político agora deve estar sobre a sintonia desse assistencialismo e para que todos ali venham se satisfazer e venham contemplar os seus interesses, sem haver nenhuma sobreposição de vontades em detrimento de uma outra, tá? E aí foi justamente o artigo 226, parágrafo 8º, e o artigo 15 e 13, como exemplo também do Código Civil, fala justamente das pessoas jurídicas, né? Elas também não podem manipular as famílias, as entidades, não pode manipular as vontades dos membros, tá? Como até então era muito observada isso no passado, por exemplo, as sociedades religiosas, tá? As fundações, todas comandadas pela uma determinada entidade específica, no caso a igreja, né? E aí você imagina que isso desvirtuava completamente a vontade daqueles interessados. Sobrepuja a vontade da igreja em detrimento da vontade daqueles membros daquela família. É um predomínio exorbitante, como até então era observado no passado. E hoje, as pessoas jurídicas, quer sejam públicas, privadas, não podem manipular, mas sim devem apresentar as ferramentas de sobrevivência. Tá? E, por fim, nós temos o caráter jurídico, que eu considero como o mais importante de todos, né? É claro que não tem nenhum mistério para que a gente não deixe de entender. O caráter jurídico é justamente o papel da lei, o papel da norma, né, gente? De garantir justamente a formalização, a resposta essencial, caso ocorra qualquer desvirtuamento perante aquele determinado membro daquela família em reconhecer o seu direito. Tá? Então, o caráter jurídico é você garantir perante a lei, né, a fonte formal do direito, os mecanismos dessa proteção propriamente dita. Até mesmo aquele artigo que acabamos de ler. O Estado deve garantir mecanismos, não só as ações judiciais, como também o próprio aparelhamento da norma. Tá? E está aqui um exemplo. O caráter jurídico é justamente a norma dando essa proteção, né, as respostas essenciais para que as entidades familiares garantam a sua sobrevivência, busquem nela as respostas essenciais para formalizar os seus interesses. Tá?
Então, as entidades vão buscar justamente na fonte formal do direito tudo aquilo necessário que irão precisar para formalizar suas aptidões. E aí nós temos o chamado caráter jurídico, que hoje é de suma necessidade perante o funcionamento de todas as famílias, tá? Todas vão buscar o aparelhamento da norma, a sua proteção. Portanto, essas características, repito, tá? Elas não podem ser interpretadas, analisadas de forma isolada. Todas devem estar em sintonia, todas estão correlacionadas, se interrelacionam, não pode haver desvirtuamento, tá? Quando uma delas sofrer uma eventual desconfiguração, um desvirtuamento, tá? É óbvio que as outras demais, sem sombra de dúvida, também vão sofrer as consequências negativas. E aí você vai ter que socorrer a tutela jurisdicional para tentar reequilibrar. Então, qualquer entidade familiar, qualquer ambiente de família, irá precisar da presença dessas características, tá? Para que ali promovam um bem-estar, uma coletividade harmônica dentro desse sentido, tá? Tranquilos? Dentro dessas características, nós temos agora o próximo à discussão, que é o item número 5, tá? Que são os princípios do direito de família. Chama a atenção dos senhores e das senhoras que também é uma regra exemplificativa, tá? Porque, diga-se de passagem, nós temos N princípios. Ficaremos até meia-noite aqui só falando de princípio, tá? Então, esses princípios que eu estou apresentando aos senhores nesse material são os costumeiramente mais debatidos no cotidiano. Muito mais solicitados, por exemplo, em discussões de exame de ordem, tá? O cotidiano da militância no civil são os mais debatidos na vigência, né? Dentre os quais, por exemplo, nós temos esse primeiro aqui, na letra A. Princípio da igualdade jurídica dos cônjuges ou companheiros. Eu já convido os senhores a prestarem atenção para a nomenclatura igualdade, né? O princípio da isonomia, que é um dos direitos fundamentais, um dos princípios essenciais do regramento constitucional. Salvo me engano, meus queridos, ele está prescrito no artigo... Até coloquei, não coloquei? Coloquei, olha. Artigo 5º, né? Artigo 5º, inciso 1º, tá? Esse artigo 5º defende a igualdade jurídica, ou seja, a proteção garantida pela lei entre homens e mulheres. Tá? Que novidade, né? Porque até então não era possível, até antes da Constituição, existia esse pátrio poder, né, exercido pelo gênero masculino. E agora nós temos essa manifestação de interesses de forma equânime. Tá? E também eu menciono o artigo 226, parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º que defende, por exemplo, a união estável, né, como uma nova entidade, que defende também os direitos e deveres entre esses determinados cônjuges, tá, e esses companheiros, que aí passou a ser regrado pela nossa vigente constitucional, pela nossa vigente Constituição. Esse princípio, traduzindo, professor, é o quê? Porque é o seguinte, por mais que você esteja inserido naquele casamento, naquela união estável, a título exemplificativo, mas aqueles interessados, eles não podem mais decidir tão somente a título singular. Eles não podem mais realizar nenhuma manifestação de interesse, de vontade, somente para satisfazer seu próprio ego, por exemplo, para satisfazer a sua própria aptidão, a sua própria vontade. Não. Qualquer tipo de, porventura, negócio jurídico ao qual pretende assim realizar, deve haver essa comunhão de esforços, essa comunhão, melhor dizendo, tá? Essa conjugação de interesses tem que estar em ponte, em sintonia. Então, quando nós mencionamos a igualdade jurídica, traduzindo em miúdos, qualquer tipo de ato jurídico, qualquer tipo de ação deve estar compactuada entre o fulano e a beltrana, entre o ciclano e a ciclana, tá? Eu falo em gêneros distintos porque, para a regra constitucional, ainda defende essa isonomia para gêneros opostos, tá? Então, dentro desse raciocínio, aí vem a nossa Constituição, lá no parágrafo 5º, que defende justamente esse propósito, tá? Aí, por gentileza, também coloque aí no chat da plataforma. O parágrafo 5º do artigo 226, ele é muito incisivo, ele é bem direto. O planejamento daquele seio familiar não pode ser realizado tão somente para que uma única vontade se sobreponha sobre a outra. Pelo contrário, tem que haver justamente esse comum acordo. Por exemplo, no momento de registrar aquela determinada propriedade, aquele título de terra
Eu não posso fazer a meu bel prazer tão somente, considerando que eu tenho aquele casamento, ou de repente aquela união estável. Eu tenho que solicitar outorga conjugal da outra parte. Ou seja, eu preciso da formalização da assinatura também do meu cônjuge ou do meu companheiro, tá? Antigamente eu decidia a meu bel prazer, mas atualmente não. Eu preciso também ouvir a outra parte, tá? Então, olha só o parágrafo 5º, para quem está com a lei aí aberta no computador, no livro, é bem claro. Artigo 226, parágrafo 5º da Constituição, tá? Olha lá, os direitos e deveres relacionados à sociedade, meus amigos, são exercidos o quê? Igualmente, tá? Artigo altamente explicativo. É uma novidade, né? Porque nós estamos em sintonia com o princípio da isonomia, da igualdade, então eu não posso exercer mais o meu poder tão somente de forma unidirecional. O meu poderio agora ele não pode ser mais singular, ele tem que ser agora coletivo. Tá? A outra parte também precisa ser consultada. A outorga conjugal precisa ser ratificada. Tá? E não somente para o casamento. A Constituição também avança para os companheiros. Tá? Então, essa sociedade conjugal, essa sociedade convivencial, né, ela também precisa ser levada em consideração. Tá? Além do princípio da igualdade, né, nós temos o princípio também da igualdade, mas agora voltada para os filhos. Né? Eu não me lembro, mas eu acho que foi nesta turma que me fizeram essa pergunta, né? A questão da adoção. Pois bem, hoje nós não temos mais diferenciação em sede de reconhecimento, em sede de nomenclatura de filhos, como até então nós tínhamos, até antes da Constituição de 88, os filhos adulterinos, espúrios, incestuosos, e hoje todos devem ser reconhecidos como legítimos, tá? Então você imagina um filho oriundo de uma família substituta, por exemplo, que no passado era passível de ser considerado um filho incestuoso, adulterino, né, um filho bastardo, que era aquelas velhas, antigas, arcaicas nomenclaturas. Tudo que não fosse fruto oriundo do casamento não era notariamente reconhecida. As novelas retratam muito isso, né? Era bastardo, não faz parte da nossa convivência, não deve ter nenhum direito ao prol do seu interesse para ser reconhecido. Nada tem que ser em prol dele. Hoje não, tá? Então, se eu sou fruto, oriundo de uma família substituta, que adentrei nesta nova, passei a ser reconhecido também como filho legítimo depois de um trânsito julgado de uma sentença que ratificou uma adoção, tá? E aí a Constituição é bem clara nesse sentido, ela até informa, né? Aqui no artigo 227, parágrafo 6º, mesmo que eu tenha adentrado naquele seio familiar, fruto oriundo, por exemplo, de uma adoção, eu não posso deixar também de não ser reconhecido como filho legítimo. Por que a palavra legítima, professor? Os mesmos direitos devem ser também garantidos pela norma constitucional, tanto para os consanguíneos, para aqueles oriundos de uma adoção. Até porque depois do trânsito julgado da adoção vai ser ratificado os efeitos da coisa julgada material. É um ato irreversível, né, queridos? Nós não podemos mais retroagir, tá? Então aí lá vem eu de novo na leitura, né, para a gente reforçar, vem o artigo 227, parágrafo 6º, né? O parágrafo 6º do artigo 227, ele é bem incisivo, informando a nós que mesmo após os trânsitos julgados de uma sentença de adoção, não tem para onde correr. Todos passaram a ser legítimos. Os reflexos futuramente, em sede de sucessão, por exemplo, garantirá a todos os mesmos direitos ao exercício à herança, isso no futuro, né? E no presente, professor, mesma coisa, o direito ao exercício da habitação, da propriedade e por aí afora, né? Outros direitos. Olha só o parágrafo 6º do artigo 227, né? Diz o seguinte: os filhos havidos ou não, havidos ou não, tá? Ou seja, eu posso participar, eu posso ter estado nesse contexto ou não. De onde? De uma relação de casamento ou por adoção, tá? Terão o quê, queridos? Diferentes direitos? Não, professor. Terão os mesmos direitos e qualificações e é proibido qualquer o quê? Discriminação discriminatória relacionada à filiação. É um artigo, diga-se de passagem, é um parágrafo autoexplicativo. Né? Não adianta a gente nem debater, não tem dúvida. Porque se eu sou fruto de um relacionamento, de um casamento, ou não necessariamente, por exemplo, de uma união estável, tá? Mas eu sou biológico, beleza. O material genético dos meus genitores
foram direcionados para a minha formação, né, da minha matéria. Mas eu sou legítimo, reconhecido pela norma, e aquele que não foi direcionado pelo material genético, mas foi fruto de uma família substituta, oriundo, melhor dizendo, adentrou no meu novo elo de família após uma sentença transitada julgado. Vai ter os mesmos direitos e garantias? Sim, vai ter. Porque agora a nossa Constituição não faz mais diferença alguma entre aqueles adotivos e aqueles determinados legítimos consanguíneos. Todos passaram a ter a mesma paridade, os mesmos direitos e deveres. Tá? Então, dentro desse panorama jurídico, com base, né, com embasamento no princípio da igualdade, nós firmamos também esse supraprincípio, tá? Esse princípio da igualdade da prole, com base nessa regra do parágrafo 6º, que foi uma grande inovação trazida pela nossa atual Constituição, tá? Além desse princípio, nós temos também o princípio do pluralismo. Vamos grifar para o pluralismo, né, o termo, porque esse termo pluralismo, salvo me engano, acho que eu comentei na aula passada. Como assim, professor? Porque nós estamos considerando a presença de mais de uma entidade familiar paralela, obviamente, ao casamento, né? Porque o casamento já sempre existiu, foi a primeira das entidades, mas além do casamento, outras surgiram, né? Com base justamente na primazia da proteção da Constituição. Então, a união estável, né, passou a ser levada a uma entidade e a monoparental, né? A união estável, que até então era a sociedade de fato. Então, esse princípio, ele defende a diferença, né, ou seja, a presença de mais de uma entidade notoriamente reconhecida pela norma constitucional. Tá? Além do casamento, nós temos mais duas novas entidades. Inclusive, nós discutimos na aula anterior, que no caso, como eu já havia mencionado, a própria união estável e a entidade monoparental. Estas três são as reconhecidas pela lei, né? Mas também já discutimos aquelas outras entidades que são reconhecidas atualmente pela doutrina e jurisprudência. Tá? O que nós estamos torcendo é para que essas entidades doutrinárias e jurisprudenciais, amanhã ou depois, venham também ser elevadas à condição, à norma constitucional, se for o caso, ou às demais legislações extravagantes, como, por exemplo, a própria legislação do Código Civil. Vamos torcer para que amanhã elas também venham ser reconhecidas, formalizadas, legitimadas. Tá? Então, esse princípio do pluralismo, mesmo que esteja com base no aparelhamento da Constituição, mas nós não podemos descartar a presença de outras entidades doutrinárias, jurisprudenciais, que atualmente estão reconhecidas por essas outras fontes do direito. E que amanhã a gente torce para que elas avancem para a natureza constitucional. Tá? E aí nós discutimos, na aula passada, essas outras entidades reconhecidas pela doutrina e jurisprudência. Tá? Outro princípio, professor. Sim, princípio da consagração do poder familiar. Bacana, né, esse princípio. Por que o senhor fala que é bacana? Porque nós não tínhamos, até então, a visualização desta nomenclatura poder familiar que soa aos nossos ouvidos de natureza igualitária, né? Nós tínhamos até então a consagração do pátrio poder, do patriarca, do autocrático, né, do impositor, tá? Daquele que manipulava as vontades, ou seja, os homens, o gênero masculino, nós, né, que até então formalizarmos todas as regras de convivência. Hoje não. Com base na isonomia, que já discutimos, da dignidade, que já vamos discutir, o pátrio poder, ele cede lugar para esse poder familiar, essa nova nomenclatura. Traduzindo em miúdos, né, o planejamento daquela família pode ser exercido por ambos os gêneros, tá? Tanto ele quanto ela pode tomar a frente dos negócios, sem sombra de dúvida. Tá? O poder familiar ele tem que ser equilibrado, as vontades têm que ser altamente consultadas, e não apenas uma única vontade. Então, esse poder familiar ele é equânime, tá? Ele considera justamente ambos os gêneros, e não apenas aquele único gênero que até então era observado. Tá? Além do poder familiar, que hoje é de natureza igualitária, nós temos o princípio da liberdade e da solidariedade, muito interessante também. O princípio da liberdade, liberdade de quê? Aí me soa autonomia, né? A liberdade de convicção, de respeitar a minha aptidão, o que eu realmente pretendo desempenhar naquele meu contexto familiar, de decidir, né?
de não somente considerar a vontade, por exemplo, do meu genitor, mas também que ele respeite também a minha vontade, né? Nós estamos em sintonia também com a Constituição, lá no artigo 229, depois até convido vocês a ler, os direitos e deveres dos pais, enquanto os filhos estão menores, e os filhos, ao atingir a maioridade, eles devem retribuir, né, da mesma forma pela qual no passado eles receberam aquela educação, aqueles alimentos, etc. e tal, tá? Então a liberdade aqui, meus amigos, eu convido a vocês a interpretar comigo, que eu considero justamente a minha justificativa, o meu interesse em querer formar o meu contexto familiar com base justamente na minha manifestação de vontade, mas que eu não sobreponha essa minha vontade perante um outro determinado sujeito, né? Para que essa vontade minha não venha somente preponderar e não venha prejudicar a manifestação da outra parte. Deve haver novamente a palavra da tarde hoje é equilíbrio das ações, tá? Todos devem estar em sintonia. Essa liberdade deve estar comungada para que todos ali participem, sem haver uma sobreposição de interesses, tá? Aí com a liberdade a gente casa, a palavra entre aspas casar, né? A solidariedade. O que é ser solidário? É eu aceitar a convicção de todos aqueles envolvidos para que nós possamos realizar um ambiente salutar daquele determinado ambiente familiar. Vou traduzir melhor. A solidariedade é justamente todos trabalharem em sintonia, né? Você percebe que os dois estão muito juntos, né? Eles estão muito correlacionados, a liberdade e a solidariedade. Por um lado, eu utilizo da minha manifestação de vontade. Por outro lado, eu aceito que todos trabalhemos juntos, para que nós possamos juntos desenvolver de uma forma harmônica aquele ambiente familiar. Então, ser solidário, por exemplo, né, é você pleitear o registro civil para que aceite não só o direito seu, o reconhecimento da sua filiação, mas também que o seu irmão venha apresentar da mesma forma do que você, que ele também apresente o mesmo registro, que ele apresente também toda a formalização do seu direito ao nome. É uma solidariedade. Há uma comungação de esforços, né? Ou seja, por exemplo, nós temos o direito de buscar os nossos alimentos. Eu não posso fazer com que esse alimento somente me beneficie em prol do interesse dele. Então, a solidariedade, ela une essas vontades, né? Os alimentos é em prol daqueles que assim irão necessitar, diante da possibilidade daqueles pelos quais irão ofertar, tá? Então, eu acho que deu para nós nos compreendermos, né, professor? De um lado, eu tenho a minha autonomia, o meu querer que tem que ser respeitado, a minha convicção, a liberdade de decisão, né? Eu quero exercer. Eu sei que eu posso exercer. Eu sei que existe uma norma que me protege. Eu tenho interesse. Eu sou livre nesse aspecto de decidir o que é certo e o que é errado. Eu quero exercer o direito a usar o meu nome. Eu quero exercer o direito a usar o meu registro. Eu quero exercer o direito à minha herança, de buscar minha propriedade, de buscar o meu usufruto. É a liberdade. Mas eu não posso agir de forma arbitrária, né? Existe a diferença entre atos discricionários e atos arbitrários, que vocês, salvo me engano, já estudaram isso até em direito administrativo. Aqui a gente faz um paralelo, né? Uma coisa é eu exercer a minha liberdade, mas eu não posso também extrapolar a tal ponto de fazer com que ela seja até autoritária, né? Arbitrária, que vinha prejudicar o interesse da outra parte. Aí você não pode, nesse caso, extrapolar essa tua liberdade. Agora eu posso fazer com que a minha autonomia venha a ser dividida, né? Eu aceite outros sujeitos para que juntos possamos conquistar aquele direito. Aí você está sendo solidário, né? Porque você está se propondo a fazer com que outras vontades venham juntamente com você a exercer a conquista daquele direito. No caso, por exemplo, dos alimentos. Se você e o fulano de tal estão na mesma condição de filhos, é claro que os alimentos não podem ser somente prestados somente para um deles. Tem que ser para ambos, tá? Tem que estar voltados, direcionados para ambos os interesses. E aí é um ato solidário, tá? Então é por isso que essas nomenclaturas, elas estão em sintonia, elas não podem ser dissociadas.
exercer a sua autonomia, reconhecimento da sua vontade, mas ao mesmo tempo, se possível, ratificar, dividir perante aqueles outros membros daquela família que estão na sua mesma condição, por exemplo, de filho, né? Estão na mesma sintonia, naquela mesma relação de parentesco. E aí você vai em prol, você vai conquistar, você vai respeitar esta solidariedade, tá? Eu acho que ficou bem claro essa diferença da autonomia, liberdade e a divisão de esforços, né? A sintonia, que é a proposta da solidariedade. Isso é muito comum, a solidariedade, até mesmo entre os cônjuges e os companheiros, no momento, por exemplo, de assumir o compromisso de eleger um futuro regime patrimonial, né? Se eu sou casado com a fulana, não é eu que somente vou decidir qual regime que deve ser adotado. Não, eu preciso ouvir também. Eu preciso que a fulana se manifeste para que nós cheguemos a um acordo. Isto é um ato solidário. Ao mesmo tempo, eu estou exercendo a minha liberdade de opinião, eu estou manifestando a minha opinião, eu pretendo eleger o regime X, mas eu não posso impor, como até então isso era observado. Isso aí é um ato arbitrário, que até então era observado. Mas eu preciso buscar essa solidariedade, eu preciso fazer com que ela também confirme aquilo que eu estou propondo. Tá? A vontade dela tem que estar em sintonia com a minha vontade. Se isso, obviamente, for ratificado, nós estamos confirmando essa solidariedade, nós estamos dividindo os esforços. Tá? Então, dentro desse aspecto, a gente não pode fazer confusão. Tá? Aí vem, meus amigos, a dignidade. Eu acho que dignidade é o mais importante de todos, né? Por quê, professor? Porque agora a gente valoriza o sujeito. A dignidade, ela trouxe essa proposta, né? Ela trouxe justamente essa vertente de valorizar a pessoa humana. A gente já discutiu isso na primeira aula, tá? Após justamente a lavratura de 48, a Declaração Universal, as constituições do planeta, dos países, tiveram que se adequar à proposta dessa Declaração Universal, dentre outras convenções, tá? Convenção dos Menores, Convenção da Defesa em prol dos Direitos das Mulheres e por aí afora. Tá? As pessoas com deficiência. Então, a dignidade, eu acho que não tem nenhum mistério, é o supraprincípio, artigo 1º da Constituição, inciso 3º, que é um dos fundamentos, né, de defesa da Constituição, primado o respeito pela dignidade humana. E a palavra dignidade é porque você está defendendo justamente esta nomenclatura final, a pessoa propriamente dita, o sujeito do direito, o afeto, que é o principal elemento caracterizador, tá? Então, é a proposta da dignidade. É a defesa justamente do elemento que vai fazer parte daquele cenário. E, no caso, são os sujeitos. Tá? Além da dignidade, nós temos também outro princípio, que é o superior interesse da criança e do adolescente, que também é prescrito na norma constitucional 227. Né? Esse princípio, ele também envolve outras legislações extravagantes. No caso, por exemplo, o próprio ECA. É de natureza primordial, de natureza preferencial. Aqueles que estão na condição de incapazes, né, no caso os menores, eles tranquilamente vão ter, eles podem resgatar quaisquer direitos para fim de reconhecimento em prol dos seus interesses, principalmente direito à filiação, principalmente direito aos alimentos, direito à herança. Depois do advento do ECA, tá, todas essas ações de naturezas que consideram os incapazes no polo dessas relações, sem sombra de dúvida, vocês sabem disso, não é nem preciso ser operador, né, do direito, tá? Isso daí é da sociedade, são ações de naturezas emergenciais prioritárias. Os alimentos, diga-se de passagem, né? Você sabe disso, tá? Aí a Constituição, ela garante, né? O artigo 227, que a criança ou adolescente vai ter a sua proteção, o primado da sua garantia, tá? Garantida pelo próprio Estado, o direito ao exercício de um ambiente familiar salutar, educação, saúde, dentre vários direitos. E aí a norma do próprio Estatuto da Criança defende, tá? Chama a atenção dos senhores que, após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tu já sabe disso, né? Nós tivemos uma alteração lá no estudo das incapacidades, né? O professor estava esquecido, estou te lembrando agora. Né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou a discussão da regra das incapacidades. O artigo 3º, né, é a redação muito clássica, somente devem ser considerados absolutamente incapazes, aqueles que ainda não alcançaram a idade mínima de 16 anos. Então,
dentro desse panorama jurídico de 0 a 12 anos, o ECA defende justamente essa possibilidade desse princípio, tá? Qualquer direito ali que esteja voltado a essa clientela, esse público-alvo, deve ser decidido imediatamente. Muito embora na prática nós sabemos que nem sempre, né, de uma hora para outra, o judiciário já dá aquela resposta imediata, né, principalmente o deferimento de um exercício de um ato, diga-se de passagem até os alimentos, tá? Mas enfim, a lei está aí e tem essa informação que tem que ser garantida de caráter emergencial, tá? E, finalmente, a paternidade socioafetiva, queridos. Né? A paternidade socioafetiva, ela garante a multiparentalidade. Tá? A filiação paterna socioafetiva, o termo socioafetivo no passado é os pais e as mamães de criação. E hoje nós temos essa nomenclatura que leva em consideração justamente a garantia da dupla paternidade, da dupla maternidade, né? E já temos o provimento 63 do CNJ, que já garante a questão de formalização dos registros, né? E hoje é uma realidade, tá? Nós agora estamos torcendo, né, para que esse princípio também venha a ser formalizado, sem sombra de dúvida, perante a lei, no caso a própria Constituição e também o Código Civil. Vamos esperar a proposta do Estatuto das Famílias, né, que vem justamente sacramentar o parentesco socioafetivo. Não se preocupe aqui com mais detalhes, já na quinta-feira em diante, nós já vamos começar a discutir as relações de parentesco e eu volto de novo a tratar dos assuntos da paternidade e maternidade socioafetiva com vocês, tá? Bom, eu queria fechar a aula de hoje, eu já até passei um pouquinho do tempo, me perdoe, tá? Não vão ficar com raiva de mim, mas eu queria fechar a discussão da natureza, a natureza jurídica. A palavra natureza, por favor, grifem. O significado na nomenclatura natureza é a discussão, é a gênese de algo, de alguma coisa, tá? Toda vez que você ouvir falar da palavra natureza, é porque você tem um propósito de querer saber de antemão a origem de uma discussão, de um assunto, de uma temática, de uma realidade, tá? A qual você faz parte desse cenário. Bom, aqui não é diferente. Eu quero já iniciar para vocês que o direito de família, ele faz parte do ramo do direito privado, tá? O que é privado, professor? É porque eu considero a manifestação dos interesses daqueles envolvidos naquele cenário, daqueles sujeitos, tá? Então, o direito de família, ele está direcionado para satisfazer o interesse dos elementos, das próprias partes que vão fazer parte daquele cenário. Interessante, né? Vai fazer parte daquele cenário, daquele contexto que até então era um contexto totalmente impositivo, que você já sabe disso, tá? Então, direito de família, primeira informação, faz parte do ramo do direito privado, muito embora apresente normas de natureza pública. Outra importante informação, a segunda informação. O que quer dizer norma de natureza pública, professor? É porque eu estou aí observando o efeito erga omnes. Eu tenho a leveza de entender que o direito de família ele vai se interrelacionar com outros institutos jurídicos, com outros ramos do direito. Te lembra da aula passada? Aqueles caracteres que eu te expliquei, de natureza penal, exemplo, né? De natureza trabalhista, fiscal, previdenciário. Ali é notório a gente observar que o direito de família ele vai estender a sua interpretação perante outros institutos jurídicos. Traduzindo em miúdos, os outros institutos jurídicos também vão aceitar a presença do direito de família para que apresente ali a sua conotação, a sua proposta, né? Então, é regido por norma de natureza pública, está acessível, está oponível para a sociedade o conhecimento desse direito. Todos ali podem tranquilamente participar, tá? E, por fim, a terceira característica que você está notando, eu tenho certeza, é a extrapatrimonialidade. Eu até coloquei aqui na tua apostila. Foi tão legal contigo. A minha é feia, tá, gente? Minha apostila tá toda amassada. A de vocês está mais bonita. Mas eu coloquei lá a natureza extrapatrimonial, tá? O que quer dizer extrapatrimonial, professor? É porque eu estou defendendo o sujeito, né? O novo conceito de família, ele valoriza a essência do indivíduo.
que, diga-se de passagem, né, natureza personalíssima, que, diga-se de passagem, está prescrito lá no artigo 11 do Código Civil, tá? Que são os direitos de personalidade, natureza personalíssima. Tu te lembra desses direitos de personalidade? Professor, eu me esqueci. Não te esquece. São aqueles direitos que você não pode renunciar, que você não pode penhorar, que você não pode prescrever, tá? São direitos atrelados ao sujeito. Até coloquei no teu material. Por se tratar de direitos personalíssimos, lá no artigo 11, isso, indisponíveis, intransmissíveis, irrenunciáveis. Por se tratar de direito personalíssimo, eu jamais posso abdicar desses direitos, né? Como já falei, irrenunciáveis, né? Tá? Então, o direito de família, ele se propõe também a formalizar esse caráter da extrapatrimonialidade, tá? Ou seja, a valorização da essência do próprio sujeito. Ou seja, já que eu estou valorizando o sujeito, eu devo respeitar os direitos personalíssimos desse sujeito. E aí foi o que justamente vocês estão mencionando, né? É intransmissível, é indisponível, irrenunciável, tá? É inerente à conduta desse próprio ser. E aí a gente não pode deixar de não considerar, tá? Então, repetition, traduzindo, repetindo, são três importantes características, por favor, da natureza do direito de família, tá? Faz parte do ramo do direito privado, mas mesmo assim aceita a normalização, normas de natureza pública, porque ele vai se interrelacionar, ele vai ser notoriamente reconhecido perante os institutos, tá? Teve uma vez, eu nunca me esqueço, um amigo, mas por que é regido por normas de natureza pública? Porque, quer queira ou quer não, o direito de família ele vai ser formalizado, estudado, analisado perante outros institutos legais, tá? Então, eu tenho que, de uma certa forma, observar onde eu posso verificar, por exemplo, o direito de família, lá no direito penal, no direito trabalhista, de que maneira ele vai ser interpretado, tá? E, ao mesmo tempo, é extrapatrimonial, porque a nova proposta do novo conceito do direito de família é valorizar a essência do sujeito. Se é extrapatrimonial, é a natureza personalíssima. Se é de natureza personalíssima, eu estou em sintonia com o artigo 11, né? Que é os direitos de personalidade. Aí você já sabe as características, né? É indisponível, empenhorável, tá? Então, todo aquele panorama eu vou ter que também levar em consideração. Irrenunciável, tá? Dentro desse procedimento propriamente dito. Tudo bem? Tranquilos e tranquilas, deu para vos entender alguma crise interplanetária? Tudo bem, ficou legal. Hoje nós fechamos o capítulo primeiro, tá? Fechamos, nós finalizamos ele, tá? A partir de quinta-feira nós já vamos iniciar o capítulo número 2, que eu gosto muito desse capítulo, que é o capítulo da relação de parentesco e filiação. Na verdade, eu gosto de todos os capítulos, né? Mas é um capítulo que é muito interessante porque você vai ter uma visão também bem ampla dos direitos de família, tá? Principalmente através de algumas nomenclaturas de suma necessidade. E aí, desde já convido vocês hoje a não deixarem de observar a aula já de quinta-feira e já temos uma atividade que eu já postei aí na plataforma, que nós temos que finalizar lá a atividade até domingo, tá? Vocês têm essa semana inteirinha para concluir e eu espero que vocês concluam que o prazo ele é peremptório, tá? Depois das 23 horas e 59 minutos, haverá a decadência do direito, tá? Então, eu espero vocês, já dizia o velho Chaves, neste mesmo horário, nesse mesmo canal, na quinta, tá, gente? Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Eu vou agora fechar a nossa gravação, encerrar a nossa aula, deixando aqui, deixa eu ver, o meu coração para todos e continue estudando, tá? O material dessa semana que eu já postei, e aí qualquer dúvida, ou melhor dizendo, quaisquer dúvidas, vocês coloquem lá no chat da plataforma, tá bom? Desde já agradeço a todos, vou fazer aqui a chamada de agradecimentos para os meus amigos Amanda, Ana Carolina com K, Caroline, Isabela, Marcos, e tinha mais gente que mais já foram embora, tá? Ah, sim, só para antes de ir embora.
eu vou depois deixar salvo essa aula no YouTube aqui para vocês. Vou converter, tá bom? Que aí eu vou deixar tudo bacana para vocês e aí depois vocês assistam meia-noite, 1 hora da manhã, meio-dia, a hora que vocês quiserem, tá bom? Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Como diz o ditado, fui, né? Como diz o ditado. Um grande abraço.